Fala galera, tá começando mais um Balaio Show, diretamente do estúdio MDTV 35.1, o seu canal de entretenimento, cultura, bate-papo, tudo sobre o mundo da música e vários assuntos. E hoje, principalmente hoje, voltamos com o Papo de Adolescente. Já fizemos o primeiro aqui com alunos da FEG, hoje teremos 3 adolescentes da escola Almerinda Rodrigues, adoro essa escola. Um forte abraço para todos os meus amigos professores da escola Almerinda Rodrigues. E vamos começar esse bate-papo bem bacana com a galerinha. Por favor, Ronaldão, mostra a galera pro pessoal aí de casa. Galera, é isso aí, galera. E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Foram bem recebidos aqui na MDTV? Vamos, muito. Ó, só não pode falar o que vocês estão tomando aí, tá? Nessa canequinha. É surprise, é segredinho. Nunca pode falar. Não pode falar que é um suco de laranja. Disfarça, tá? Bom, galera, é o seguinte, ó. Hoje o papo tá muito legal. Vários assuntos iremos abordar aqui, tá? No primeiro programa não deu tempo de abordar todos os assuntos. Então hoje nós iremos abordar vários assuntos. Vou pegar vocês assim de jeito agora, hein? E vocês vão ter que falar a verdade. Vocês topam falar a verdade aqui? Claro. Sim. Claro? Não pode mentir só porque tá na TV não, hein? Tem que falar a verdade, tá? Beleza? Vamos começar falando de um assunto muito bacana e muito importante. Acredito que é o assunto mais importante de todos, que é a nossa família. Mas antes, vocês irão se apresentar. Gostaria que vocês falassem o nome de vocês e a série que vocês estão, por favor. Meu nome é Davi e eu tô no oitavo ano lá. Meu nome é Jennifer e eu também estou no oitavo A. Meu nome é Dominique e eu também tô no oitavo ano lá. É isso aí, ó. Eu já dei aula para Dominique aqui. Já dei aula pro Davi também, né? Isso. Foi no 6º ano. Sexto ano. Sexto. Há 2 anos atrás, hein? Mas eu acho que não mudei muito, não. Mudei muito ou não? Cabelo. Só o cabelo. Tá. É porque eu era cabeludo, viu, galera? Eu sempre tive o cabelo comprido, agora eu quis ficar mais elegante. Improvisou. Mas ficou melhor assim ou ficou? O que vocês acham? Ficou chave, hein? Aê, sim, galera! Isso aí, obrigado pelos elogios aí, tá? Ó, vamos começar então falando da família, tá? Qual é a relação de vocês com a família de vocês? Vamos começar com a Dominique, né? Dando prioridade para as damas. Você é um cavaleiro, né, Davi? Vamos lá. Qual é a sua relação, Dominique, com a sua família? Boa, ruim? É uma relação boa. Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Eu não tenho nenhum irmão e nenhum bicho de estimação. Mas eu também sou bem próxima dos meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Legal. Então quer dizer que você é filha única. Sim. Mas não tem vontade de ter um irmãozinho, não? Não. Não? Não. Mas tem bastante amigos, então. Até que sim. Eu sou uma pessoa bem comunicativa até. É. E eu não sei como é ter uma vida sem irmãos, porque eu tenho 2 irmãos, então a vida da gente é super legal. Sempre foi época de criança, adolescente, um ajudava o outro. Mas você não sabe o que é isso, então, né? Mas as amigas completam você, então. Amigos e amigas são como os irmãos pra mim. Ah, legal. Aí sim. Show de bola. Vamos lá, Jennifer. Passa a palavra para você. Eu moro com o meu pai e a minha mãe e, diferente da Dominique, eu tenho um irmão e tenho uma cachorra de estimação. Porém, também sou muito próxima dos meus tios e dos meus avós. E também tenho bastante amigos, já que eu sou uma pessoa bem extrovertida. Ó, aí sim, que legal, hein? Aliás, quem trouxe você aqui foi seu pai, né? Ah, ele tá ali, ó, mas só que a câmera não pode mostrar. É, paizão, obrigado por trazer a Jennifer aí, tá? E seu irmão também tá ali, o meninão, bonito, hein? Aí sim, logo, logo você vem aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, um papo de criança, tá? Aí você vem aqui fazer parte do nosso podcast. Vai lá, Davi, com você. Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Uma irmã mais nova, tem 10 anos. E eu sou bem próximo da minha família, tenho uma gata de estimação. E eu sempre tive uma relação muito boa com a minha família, tanto por parte materna e por parte paterna. Tá certo, falou tudo, falou o Davi aqui, o único homem aqui do nosso podcast aqui, dos adolescentes, tá? Mas legal. Galera mandando bem aí, falando da família, hein? Que legal, família, nossa, é algo, eu acho que é o principal na vida da gente, né? Sim. Os pais, os irmãos,
por causa do Dominique, né? Não tem irmãos, mas os amigos completam você, né? Que bacana. Ó, eu já quero agilizar um outro tema já em seguida, pra gente dar tempo de falar vários temas aqui, tá? Eu queria falar um pouquinho agora sobre a saúde pública, principalmente falando dos hospitais, cara. Agora é coisa séria. Eu tô falando isso porque daqui umas 2 semanas eu vou trazer uma médica aqui. Então eu quero ouvir, né, o que vocês têm a dizer sobre os hospitais da nossa cidade, tá? Primeira coisa, nem todo mundo aqui, nem todo mundo da nossa cidade tem um plano de saúde, concordam? Tá? Então a gente necessita mesmo ir a um hospital, a um UPA, né? Como a gente fala aqui na nossa cidade, tá? Eu quero ver com vocês como vocês enxergam os hospitais públicos e os UPAs, né, da nossa cidade. O atendimento, como que é? É rápido, demorado, o médico dá atenção quando vocês chegam para fazer alguma consulta? Vamos começar agora com o Davi. Vai lá, Davi. Então, a saúde pública, o atendimento é realmente demorado e às vezes com casos graves demora, porque Unimed é caro para mim. Unimed... Você então não tem um plano de saúde? Eu não tenho plano de saúde. Necessita de um hospital e de um UPA, né? Necessito. E também, se eu fosse pedir para algum prefeito essas coisas, eu pediria que fizesse mais UPAs, mais centro de atendimento médico. Legal. E qual foi a última vez que você foi a um hospital ou algum UPA? Foi mês passado. Mês passado? Mês passado. Eu tava com muita febre e eu tenho rinite atacada. Tá, aí você chegou lá no UPA. Sim. Chegou no UPA. O UPA aqui do... o bairro? Qual que é o bairro? Você sabe o bairro que tem o UPA aqui mais perto da sua casa? É no IP mesmo ali? É no IP. É no IP. Tá, e como que foi esse atendimento lá? Então, eu cheguei lá, demorou em torno de 1h30. Fiquei esperando Mas muito. até que foi rápido, então, 1h30. Ô, louco. 1h30, só que tinha realmente bastante gente. Tá. Daí eu fui atendido. O atendimento lá, realmente, eles te recebem bem. Você é realmente recebido bem. Certo. E também, uma vez eu quebrei o braço, também demorou, tava com dor. Daí eu tive que fazer raio-x, só que demorou e eu tava com dor. Certo. Entendi. Não, perfeito. Jennifer, o que você me diz? Olha, sinceramente, eu sou muito grata por a gente poder ter um plano de saúde aqui que seja de graça. Porque alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, para você ir ao médico, você tem que pagar. Então, eu realmente acho que o Brasil é um país muito da hora em si por poder ter planos de saúde. Porém, obviamente, já que eles vão fazer, eu acho que eles deveriam fazer o melhor. Uma das coisas que eu acho que atrasa bastante é o horário, mas eu entendo também o lado deles, porque eles geralmente tentam fazer o melhor pra gente, mesmo às vezes acabando deixando um pouco a desejar. Porque eles atendem por tabela, os que estão muito, muito, muito ruins, os que estão mediano e os que estão, tipo, de boa. E aí, o que acontece? Você tá ali há um tempo, porém se chegar alguém mais grave do que você, então eles vão atender aquela pessoa primeiro. A última vez que eu fui demorou um bom tempo. Porém, eu realmente acho que o nosso plano de saúde é algo bom sim. Lógico que pode ter algumas coisas a se aperfeiçoar. Porém, eu gosto do nosso plano de saúde. Certo. Certo. Legal. Vai lá, Dominique. Eu acho que o maior problema do plano do sistema de saúde é a hora. Por exemplo, eu tive rinite atacada e eu fiquei com o ouvido inflamado esses dias. A segunda vez que eu fui demorou por volta de 1h30, mas na primeira que eu tava muito mal, que eu tive que tomar soro, eu fiquei umas 3, 4 horas esperando. E eu não sei se chega a ser um plano de saúde, mas eu tenho eu posso, eu não sei explicar direito. É um local onde a gente paga pra poder ser atendido, mas não chega a ser um plano de saúde. O nome é Dr. Prime. Na verdade, seria um plano, sim. Você paga, é um pré-pago que você paga, sim, né? Você paga pelo uso, né? Aí tem até desconto também, alguns descontos em exames que você
precisar de um exame, você paga às vezes 50% e tal. Eu acho que aqui na cidade tem alguns desses sistemas assim que você faz parte aí, tá? Mas é bom, é mais barato, né? Às vezes quer um atendimento mais rápido, então por ali já consegue. Uma consulta, por exemplo, né? Paga R$300 uma consulta, 350. Por esse plano aí você vai pagar o quê? Uns 150. Sim, na verdade o que eu faço parte, você tem que marcar um dia para poder ir. Então, às vezes, compensa mais ir num hospital público do que ter que pagar para esperar. Ô Dominique, tipo Certo. assim, obviamente que um plano de saúde no qual é pago, ele acaba sendo muito melhor por questões óbvias. Porém, tipo, parando pra pensar no plano de saúde que é feito de graça, o que você acha sobre isso? Ô, louco, tá rolando aqui um climão, galera. Entre eles aqui, meu. Eu vou deixar eles se desenrolarem aí, tá? Sinceramente, eu nunca parei para pensar sobre isso e ter uma opinião formada, mas não sei o que responder realmente. Porque, tipo assim, ó, eu acho que, obviamente, tem coisas que o nosso plano de saúde, que é de graça, tem sim que melhorar em muita coisa. Por exemplo, o tempo que eles demoram para nos atender, sendo que às vezes a gente precisa daquele atendimento. E eu já vi muitas vezes acontecer de, tipo, ser perto de horário de almoço, ao invés deles atenderem, eles param de atender e falam que é pra voltar em outro horário. Sim. Porém, por outro lado, eu também acho que os médicos de saúde de UPA, postinho e tal, eu acho que eles também não são muito bem reconhecidos. Porque eles estão fazendo aquele trabalho ali e seria muito diferente se eles fizessem em um plano de saúde no qual é pago. Porém, por isso as pessoas também acabam meio que desrespeitando, tipo, ai, você tem que fazer isso, então por que você não faz logo? Porém, eu também entendo que, já que eles estão trabalhando, por que eles não podem fazer o melhor deles e também dar o melhor deles? Sim, na verdade, até em plano de saúde, às vezes acaba demorando um pouco. Sim. É isso aí, galera. Treta aqui, hein? Escola Almerina, hein? Tá rolando uma treta aqui, galera. Mas isso aí, já entraram num acordo aí, vocês? Beleza? Tudo certo? Então, tá- não queria Tem dizer discussões pra elas. piores. Treta, hein, galera? Tá E- rolando treta. Vai lá. Queria fazer uma pergunta para as duas. Se vocês também gostariam de ter uma casa ou um lugar para pessoas com baixa condição financeira. Tipo, um plano de saúde de graça. Por exemplo, para pessoa sem teto. Alguma pessoa, tipo... É que, na vai- verdade, Davi, essa pergunta sua, ela já existe esse pronto atendimento que é oferecido para toda a população, que Sim. você não precisa pagar nada. Então, todos têm o direito. As pessoas que não têm casa, todo mundo, tá bom? Eu já respondendo a sua pergunta, todo mundo tem esse direito, tá? Na verdade, o Brasil inteiro tem o direito de um hospital público, né? Isso faz parte do sistema, entendeu? Ó, deixa eu dar uma acelerada aqui, falando ainda sobre... Queria falar sobre a pandemia. Por exemplo, passamos por momentos difíceis aí, né? Claro. Vocês lembram muito bem disso. E quais foram as principais mudanças na rotina de vocês? Pós-pandemia. Quais foram as principais mudanças? O que vocês fizeram aí para mudar, para sair daquele lance de ter que ficar em casa? O que aconteceu? Praticaram mais esporte? Como é que foi? Então, eu pratiquei mais esporte. A minha rotina na pandemia, ela era meio... Eu tava muito sedentário. Sedentário? Sabe? Sim, porque eu ficava... Como não podia sair de casa, eu ficava... Minha avó é bem rígida com isso. Então eu ficava muito tempo no sofá, maior parte do tempo Sei. assistindo televisão. Mas depois da pandemia, consegui praticar mais esporte. Negócio de aula online pra mim não rolou. Eu, sinceramente, eu acho que eu não fiz a aula Não online. aprendeu nada em aula online? Eu aprendi algumas Eu coisas. discordo. Mas a aula presencial também foi muito boa pra mim. Uhum. Eu discordo. É. Sinceramente, durante a pandemia, eu até consegui aprender um pouco mais, porque minha mãe sempre cobra bastante de mim em questão de estudos. Então, eu realmente participava de todas as aulas, mas sobre fazer esportes, eu pratico esporte, mas não exatamente por causa da pandemia. Fechado. Olha, na época da pandemia, realmente, o Davi falou que o rendimento escolar dele caiu muito. Mas eu não acho que o meu rendimento escolar tenha caído.
Porque realmente ali era um momento muito difícil, no qual a gente tinha que se readaptar, visto que antes era de uma forma e agora estava sendo de outra. E foi um período assim de adaptação, e eu diria que se algo foi difícil foi a adaptação. Porém, não em si as aulas. Aliás, eu acho que eu consegui aprender mais com as aulas online do que com as aulas presenciais. Também. Porque, por exemplo, os alunos, não julgando, mas eles gostam de falar muito, gritar e tal. Não julgando. Sim. Porém, isso acaba atrapalhando o rendimento escolar de algumas pessoas. E na online, como a maioria das pessoas não faziam aula e ficavam dormindo, eu conseguia prestar mais atenção. Realmente, durante a aula online, se a gente for parar pra pensar, era basicamente um silêncio. Sinceramente, eu era a única pessoa que ligava a câmera e abria pra falar comigo. Uma vez eu entrei na live e a professora tava falando sozinha, tadinha. Que dó. Nossa, aconteceu cada absurdo nesse momento de live, lembra? Mas assim, ó, graças a essa tecnologia, muitos professores, quer dizer, você falou uma coisa interessante, tiveram que se adaptar. Os professores tiveram que aprender a usar as tecnologias daquele momento, né, há 2 anos, né, o Meet, que era conversas online com todo mundo, aquelas aulas online, o professor teve que se virar ali, o professor que nunca tinha pego, um aplicativo ali, teve que aprender tudo. Foi interessante nessa parte aí, tá, para os professores e para vocês também, para os alunos também. Foi. Tinha aluno que matava a aula. Antigamente, como que era matar a aula? Você começava com a sua aula, o aluno, ele pulava o muro. Ele saía da escola. Concorda? E você sabe como que é? Você sabe como que é matar a aula? Quando a aula é online, ele colocava a presença, ele deixava lá on e deixava lá o celular ligado e saía para tomar um cafezinho, para fazer as coisas. Vocês já mataram a aula online? Não, mas eu lembro que uma vez, uma pessoa, acho que ela tava matando aula porque ela deixou o mic dela ligado, Meu aí Deus. era um bando de cachorro latindo e ninguém conseguia tirar a pessoa e falava, e a pessoa... Meu Deus, aconteceu muito isso em várias reuniões, mas em reuniões também, de professores também, acontecia isso. Eu sei no banheiro, barulho da descarga, sabe? É sério. O barulho da descarga era impressionante, cara. Aí, chamava a pessoa... E, fulano, só escutava. Nossa, cara. Mas passamos por coisas engraçadas também. Tinha entrado na aula online uma vez, né? Acho que foi no Meet, foi uma aula de português da professora Luana. Daí tava um menino jogando e só apareceu o barulho de tá. Me dá no online. Ele tava jogando um game. Tinha uns também que entravam no servidor antes do professor, pra fechar a câmera do professor, e mutar o professor. Faziam mesmo. Eu lembro que uma vez a gente teve que trocar de sala, porque o moleque da nossa sala tinha entrado e tinha proibido o professor de entrar na sala. Meu pai do céu, cara. Cada absurdo. Mas fazer o quê, né? Tivemos que passar por isso, né? Galera, vamos falar de um outro tema aqui, pra gente agilizar o nosso esquema, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre segurança pública. É um assunto também que agora vai dar treta aqui entre vocês, em escola. Ó, alunos hoje da escola Almerinda Rodrigues, eu queria deixar o meu forte abraço para os meus amigos professores da escola Almerinda, ó, Evelise, Henrique, Luana, como é o nome da diretora de vocês lá? Ariadne, ó, um forte abraço, minha amigona. Só queria ver se vocês, ó. Quem que é o coordenador geral lá? Leandro. O Leandro, meu amigo professor de educação física, o Leandro diretamente de Conchal, hein? Forte abraço pra vocês, são todos meus amigos lá, tá? Só queria cutucar vocês, tá? Vamos falar de segurança pública agora. O que vocês pensam sobre a questão da segurança pública, tá? E a violência, não vamos falar ainda da escola, mas a violência nas grandes cidades. Vamos lá. Dominique, começa você. Eu acho que, se a gente for para comparar com o outro tema, a segurança pública é algo bem baixo. Por exemplo... Você falando, comparando segurança com a saúde. Sim. Você fala que falta muito ainda para a segurança pública se igualar à saúde. Tá bem abaixo, né? Foi isso que você falou. Abaixo. Certo. Por exemplo,
questão de, às vezes, colocar, sei lá, alguém para vigiar um local público e acabar não sendo destruído. Também faz parte, por exemplo, das pessoas respeitarem, só que a gente sabe que as pessoas não respeitam, mas eu acho que em Mogi Guaçu em si, eu vi que eles estão colocando bastante câmera e tá aumentando a segurança em si. Ah, tá. Segurança, então você tá querendo dizer que tá com as câmeras, isso inibe um bandido, a violência? Não só, por exemplo, às vezes até a segurança no trânsito em si. Tá. Certo, maravilha. Jennifer? Olha, eu acho que a segurança da escola em si é algo que deveriam priorizar muito, muito mesmo. Tipo, eu entendo que eles fazem o que eles podem fazer, principalmente nas escolas públicas, que é bancada pelo governo. Porém, eu realmente acho que eles deveriam prezar muito por essa área de segurança, tanto na educação quanto na segurança. Ultimamente, teve muitos atentados contra várias escolas, e eu acredito que isso poderia sim ter sido evitado. Por exemplo, com policiais na porta, câmeras, revistamento de mochilas, algo que não teve. As polícias passavam e ficavam muito, muito pouco tempo e saíam. Literalmente, elas davam uma volta, mas não ficavam. Tá, quando você falou, desculpa até te cortar, você falou de revista em mochilas, mas você não acha que isso seria uma invasão de privacidade? A pessoa chegar e ter que olhar o que você tá levando na mochila? É só uma pergunta, tá? Olha, eu não acho que fosse uma invasão de privacidade se fosse eu a pessoa a mexer na minha mochila. Logicamente, com alguém olhando também. Seria, pelo menos na minha opinião, falta de privacidade se alguém chegasse, enfiasse a mão na minha mochila e começasse a tirar as coisas. Porém, se pedissem pra mim tirar, eu não vejo isso como uma invasão de propriedade. Muito pelo contrário, eu vejo que eles estão prezando pela nossa segurança. Eu posso usar uma observação ao que a Jennifer disse? Na verdade, duas. A questão não só sobre os atentados, mas em si sobre a segurança. Eu vejo que tem bastante violência nas escolas, principalmente quando voltou da pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais agressivas. E sobre o revistamento, eu concordo com ela, tipo, por exemplo, a pessoa, igual o policial que foi uma vez fazer palestra, abrir e só passar o olho. Porque teve muita gente na nossa escola que, pra se defender, levou objetos cortantes. Teve gente que levou objeto inflamável. Você fala pra se defender do quê? Então, as pessoas nem sabiam se realmente os atentados iam acontecer e entendi. levavam. Você está se referindo a esses atentados que aconteceram, né? Então a pessoa ia, tipo, com uma arma branca na mochila, pra caso, é uma precaução. Se acontecesse um atentado, a pessoa pegava seu estilete lá, é isso, nesse sentido? Só que, na verdade, até falam que primeiro você corre, depois você se esconde e, no último caso, você luta. A violência sempre vai gerar violência, entendeu? Ó, deixa eu só ouvir o Davi que ele tem pra falar, pra gente discutir esse assunto aqui, tá? O que você acha? A segurança pública, realmente eu concordo com as duas, tá bem baixa. Mas também ultimamente estão tendo um aplicativo que você chama a polícia lá porque tipo, a polícia mais perto, você aperta e chama. Tá. E também tem... eu já ouvi esse aplicativo, já ouvi um aplicativo assim. Que legal. E também tem, porque tipo, antes, se você fosse ligar pra Polícia Federal, alguma coisa assim, caía lá militar, em Campinas, né? Militar, você tá dizendo. Daí até procurar a sua região, entendeu? Ah, entendi. Tá, agora vamos falar da cidade, mesmo focando na nossa cidade, Mogi Guaçu. Como vocês acham que está a segurança na nossa cidade? Isso é uma pergunta, assim, que eu quero a resposta de vocês. Aqui na nossa cidade, Mogi Guaçu, tá? Como está a segurança aqui na nossa cidade? Baseado nas escolas, tá? Realmente, a segurança em Mogi Guaçu em si, tirando a parte das escolas, não é algo que tem me preocupado. Porque Mogi Guaçu é uma cidade muito tranquila e, tipo, não todas as pessoas, mas algumas são de respeito. Então, tipo, é mais de boa aqui. Tá. E também tem a questão do que eu falei antes sobre as câmeras. Eu acho que eu concordo com a Jennifer. É uma cidade bem tranquila e a segurança da cidade em si está aumentando por causa que eles querem trazer turistas. Então eles estão tomando precaução com a segurança. Precaução, né? Até porque o foco tem sido fazer Mogi Guaçu ser uma cidade muito bem vista e uma cidade elogiada.
Então, quanto mais coisas eles puderem fazer para melhorar meu educação, eles vão fazer. Segurança Concorda? pública, tá, realmente, eu concordo. Também, só que, entrando no assunto mais polêmico agora, entre as cidades, eu acho que, um exemplo, para menor de idade, tipo, dependendo da sentença, óbvio, mas diminuir a sentença, entendeu? Ou, tipo, dar um apoio escolar ou alguma coisa, porque aqui, tipo, tem bastante aluno repete ano, essas coisas. Daí quando alguém faz isso, entendeu? Daí, tipo, um aluno foi lá e roubou alguma coisa, entendeu? Acho que deveria ter psicologia, essas coisas. Saquei o que você está dizendo. Então você acha que na escola, por exemplo, deveria ter aulas de psicologia? Isso. Você sabe que há alguns anos tinha psicologia na escola? Que ele falou sobre Sabia não? O pai de vocês, seu pai sabe. Pode perguntar para ele se tinha na escola. Ó, tínhamos sociologia, ainda tem, né? Eu acho que no ensino médio. Tem. Psicologia, educação moral e cívica, né? Filosofia. Vocês têm filosofia ou não? Não. Filosofia tem no Acho ensino que médio. Não? ensino médio. É tão legal porque fazia o aluno pensar. Pensar mesmo. Hoje não tem mais essas disciplinas. Até mesmo no podcast que eu fiz com os meninos da FEG, né, com os adolescentes, eles falaram que gostariam de. A gente entrou no assunto, foi abordando vários assuntos, entrou na parte da sexualidade, gostariam que tivesse aulas falando Educação de uma sexual. educação sexual. Entendeu? E é super interessante. Né? Caramba, é isso aí. Eu acho também que deveria ter aulas sobre educação sexual na escola. Porém, eu vejo isso como algo bom e também não vejo. É muito bom, principalmente os jovens e adolescentes de hoje, terem uma aula sobre educação sexual, visto que é algo que eles realmente não têm entendimento algum. Porém, eu também não acho 100% certo, porque algumas pessoas não teriam maturidade suficiente para ouvir. E, tipo assim, com assuntos rasos na aula de ciência, eles começam a fazer palhaçada e a rir. Então, eu acho que a gente até poderia tentar, mas não sei se daria muito certo. É sobre isso que ela disse. Eu lembro de uma corrida no sexto ano onde a gente estava falando sobre educação sexual e muita gente fazia Tipo, pergunta, piadinha. na aula de quem? Assim, de qual disciplina era essa? Ciência. É porque Ciência, eu acho. faz parte, né, Dominique? Ciências, Sim. estudo do corpo Biologia. humano, até na própria educação física. Eu comento muito isso sobre a educação sexual em alguns parâmetros, alguns trechinhos ali da aula ali, né? Eu tenho que comentar, eu tenho que falar. Por exemplo, vai chegar uma menina que ela não quer fazer educação física porque simplesmente ela está no período menstrual. E a gente tem que aproveitar e falar. Alguns hoje já não dão mais risada, porque eles já entendem que isso faz parte, né, daquele período feminino e tal. Mas a gente precisa abordar vários assuntos assim, né? Pode continuar, desculpa. E também eu acho que não deveria ser só sobre educação sexual, mas também sobre o respeito com outras sexualidades em si e gêneros. Por exemplo, a gente sabe que existem Pode falar. feminino e masculino, mas também existem pessoas hermafroditas, existem algumas deficiências que podem fazer você ter um gênero diferente. Tipo... Tá, ó, esse assunto, eu vou iniciar com vocês daqui a pouquinho. Esse já é um assunto muito polêmico. Então ele tem ideias divergentes, né? Vai rolar várias ideias aí, né, em relação a isso. Mas você pode continuar, não? Não tem mais nada pra falar. Você foi falando de gênero, né? Tá. Realmente, você viu que uma coisa já liga a outra? A gente tá falando de educação sexual. Aí você já falou dos gêneros, né? Que não tem só o masculino e feminino, é isso? Sim, existem pessoas hermafroditas e também pessoas que fazem parte da comunidade LGBT que têm gêneros diferentes, como uma pessoa transexual, uma pessoa intersexo, uma pessoa gênero fluido. Certo. E aí você acha que tem muito preconceito em relação a essas pessoas?
Não só Já em tô relação... misturando um pouco os assuntos aí de casa, viu, galera? Não só em relação a essas pessoas, como também em relação a pessoas de diferentes raças, sobre o patriarcado. Eu acho que o mundo tem muito preconceito em si, e hoje em dia é muito levado na piadinha isso. Tá. Ó, de segurança pública ao preconceito. Tem aqui um assunto, você fala uma coisa e de repente já mudou. É assim mesmo. O nosso verdadeiro podcast, ele é bem descontraído e bem dinâmico assim, envolvendo vários assuntos mesmo. Então, já que a gente está falando de preconceito aí, qual é a opinião de vocês sobre as manifestações contra o preconceito? Aí entra racismo, o bullying, o feminicídio, tá? Classe social, religião, orientação sexual, etc. Que estão ocorrendo ao redor do mundo, né? O que vocês acham sobre isso? Sobre essas manifestações contra o preconceito? Você acha que é necessário? Precisa fazer isso mesmo para que a sociedade enxergue o que realmente as pessoas estão querendo? Olha, Sim. Pode falar, gente. primeiro. Aqui, ó. Manda bala aí, hein? Olha, em algumas eu realmente acho muito necessário abordar, porque tempos passam, tempos vêm e nada muda. Porém, em outras eu já não vejo mais tanta essa importância assim. Você pode me dar um exemplo de qual você não vê importância? Olha, todas Treta, galera, é treta. têm um grau certo específico. Porém, os LGBTs, pra mim, com todo respeito, são algo que eu não vejo tanta importância. Não tanta quanto o racismo. Olha, eu concordo e discordo. Eu acho que todas são problemáticas que devem ser respeitadas sem nenhum nível, alguma coisa assim. Eu acho que eles estão corretos sim de fazer isso e que eles devem mostrar quem eles são. Por exemplo, sei lá, Pode falar. o bullying que acontece às vezes na outra sala. Por exemplo, tem muitas piadinhas. que Acontecem as muito. pessoas- O bullying tá fervendo, não? Não? É. Geralmente, momento. olha, geralmente o pessoal leva na piadinha. Mas se a gente realmente for parar pra pensar, aquilo lá não é só piadinha. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Né? Então, beleza, não precisem falar dos professores, tá? Fala de uma maneira mais geral, tá? Sem dar os nomes aos professores, tá bom? Pra não comprometê-los e os nossos amigos. Às vezes escapa alguma coisa, tá? Só não falar os nomes, tá bom? E eu digo isso sendo uma pessoa que já sofreu bullying. É. Então, eu acho que preconceito, ele não tem níveis. Todos devem ser respeitados da mesma maneira. Concordo. Sim. Tá. O... E vocês? Vamos falar de desculpa, Davi. Vai. Não. Também tem o cyberbullying, né? Que Sim. acontece entre as internet, né? Sim. Todo mundo faz preconceito. Também tem o suicídio digital, né? Quando a pessoa finge ser outra pessoa e que não é. E isso entendeu? Isso pra mim não tem como. O cyberbullying é o bullying feito internet. através das telas, né? Atrás das sociais, telas, né? Na Principalmente. verdade, tem uma série da Netflix que eu assisti que fala sobre ciência e tem um episódio que eles falam assim, olha, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, é uma menina cantando esquisito e eles separaram eles em 2 grupos. Olha, vocês vão escrever o que vocês acham dela, mas ela não vai saber. Vocês vão escrever, mas ela vai saber. E aí, para os que não souberam, eles foram muito mais maldosos do que os souberam, porque as pessoas são muito mais maldosas através de uma tela. Elas podem falar o que elas quiserem, você nunca vai saber quem é o verdadeiro eu. Eu concordo, mas com o bullying também sim. Por exemplo, teve um caso lá na sala de aula que eles começaram a desfavorecer os pretos, falando que tudo que vinha de ruim tinha que ser dos pretos. E aí eles começaram a usar exemplos. Nossa, é a mesma coisa que nem os pretos acontecem, né? Se fez trabalho mal feito, pode ver que foram feitos dos pretos. Se tirou nota baixa, pode ver que foram os pretos que fizeram. Tinha que ser preto. Então, tipo assim, tudo que acontece de ruim lá nas escolas, eles pegam e falam, nossa, tinha que ser preto. E tipo assim, eles trazem isso como uma brincadeira, mas eu não vejo como uma brincadeira. Eu Sim. vejo como um bullying infiltrado em uma brincadeira. Certo. E quando acontece um bullying na escola, ou com vocês, qual a atitude de vocês no primeiro momento? O que vocês fazem? Na verdade, já sofreram bullying? Sim, na verdade, depende se é aquela primeira vez. Se for a primeira vez, eu vou tentar conversar com aquela pessoa ou eu vou ignorar. Eu ignoro, na verdade. Se a pessoa continuar, eu vou conversar. Será que não é uma... Desculpa, Dominique.
só uma pergunta também, tá? Não seria uma brincadeira às vezes? E você levou para um outro lado? Depende, exatamente. Ah, tá. Por isso que eu ignoro primeiro. Se a pessoa continuar, eu vou pedir pra ela parar. Se ela não parar, eu vou atrás de um responsável pra lidar com aquela Tá situação. bom. Entendi. Que no caso é a escola, a direção da escola, né? Isso. É porque também depende muito da liberdade que você deu pra pessoa. Exatamente. É a mesma coisa. Eu te dou uma certa liberdade, então você pode brincar comigo até um certo ponto. Passou desse certo ponto, você não tem autoridade nenhuma pra brincar comigo. Aí que tá o negócio. Esse lance de toque de mão também Eu tenho. Pode falar. Esse lance de toque de mão, de você tocar no outro, entendeu? Tipo, sem você deixar a pessoa te tocar. Ah, tá. Entendi. Esse dia eu chamei um amigo meu, o apelido dele é Negão, sabe? Aí eu falei assim, ô Negão! Aí teve uma mulher que tava. Isso foi na rua. Aí uma mulher chegou pra mim, ô moço, como que você trata o rapaz? Eu falei, minha senhora, o apelido dele é Negão há 40 anos. É Negão. Então, aí que tá o negócio. As pessoas de fora às vezes não sabem da minha relação com a outra pessoa, não sabem como é que é. É duro, né, também esse lance. E é por isso que depende muito da liberdade que você dá pra pessoa. Sim. A partir do momento, eu realmente brinco bastante com meus amigos, mas a partir do momento que eles falam, eu não gosto dessa brincadeira, eu evito e tento parar com aquilo. Certo. Exatamente, porque a partir do momento que as duas pessoas começam a parar de se divertir, só uma começa a se divertir, É ali bullying. significa que é bullying e não é mais brincadeira. E às vezes, tipo, às vezes vai lá e zoa a Jennifer, às vezes a Jennifer zoa de novo, eu acho ruim. Mas se eu for parar pra pensar, eu que comecei, eu que dei a liberdade pra ela vir e fazer de Enquanto que novo. quando chega nesse ponto de uma se estranhar com a outra, uma olha na cara da outra e falou, parou, Dominique. E aí a gente para, porque a gente estabeleceu um limite de até onde a gente pode ir. Zoar. E também você tem que saber lidar com a pessoa que você tá falando. Por exemplo, você tem limite pra uma e limite pra outra. Sim, o mesmo limite que eu dou pra ela não significa que eu dei pra ele. Tá certo. Tem muita intimidade também, né? Tá certo. Aí, galera de casa, estamos com os alunos da Escola Almerinda Rodrigues, representando o 8º ano da Escola Almerinda Rodrigues, aí, ó, é o Davi, a Jennifer e a Dominique aí, ó, mandando bala, discutindo entre eles, mas a discussão é legal, né? Ela precisa acontecer mesmo, né? A gente discute bastante durante a isso sala. aí, Na tem que verdade, discutir mesmo, sabe? Ó, A gente discute muito sobre política. sobre sim. política, E com a Manuela. legal, a gente vai falar bastante também. Mas só que em um outro programa, política é um assunto aqui Muito delicado. muito delicado, mas é um assunto importantíssimo, né? Principalmente por causa da opinião de... Mas todo mundo tem opiniões diferentes, a gente tem que respeitá-las, né? Vocês concordam com isso? Sim. Né? Então é o seguinte, ó, vamos chegar nas perguntas finais aí, tá? Tem uma perguntinha, cara, que eu não fiz pro pessoal, pros meninos da FEG, né, pros adolescentes, eu vou fazer pra vocês. O que vocês acham sobre o movimento feminista, tá? E a luta pelos direitos das mulheres? Olha que pergunta, hein? Assim como eu disse anteriormente, eu acho que eles devem sim lutar pelos direitos que elas devem sim lutar pelos direitos dela. E que... Elas são ouvidas ou não? Com certeza são. São? São e não são. Algumas pessoas ouvem, mas... É por isso que elas fazem o movimento, né? Porque precisa ser ouvidos mais, né? Só que tem Ouvidas. muita gente idiota ainda que não percebe que aquilo ali tá errado e que realmente deve mudar. Tem muita gente ainda que faz piadinha, tipo, se vocês querem direito igual, por que vocês não fazem isso então? Que não sei o quê. Mas elas estão procurando o direito. Na verdade, eu diria que elas já até conseguiram esse direito. Porque, ultimamente, se você for parar pra analisar, em uma profissão que uma mulher entra, às vezes ela pode ganhar até mais do que o homem. Só que tem Isso que antes ainda... elas nem ganhavam. Só que ainda tem a questão do patriarcado, e isso ocorre muito raramente, o que você disse, de uma mulher acabar ganhando muito mais que um homem. Eu não acho isso tão pá. Até porque eu conheço várias pessoas, várias mulheres, que ganham muito mais do que os homens. Então, eu acho assim que elas têm que lutar pela liberdade delas, mas eu acho que às vezes elas já conseguiram Ô, a Jennifer, liberdade delas. eu entendi o que você falou. Mas você sabe que no nosso país ainda, isso ainda não tá 100% correto. igual, tá? Ainda, a mulher ainda, a maioria das as que trabalham em todos os segmentos,
o salário do homem ainda, ele é o maior, não é? Não tô falando que isso é o certo não, viu, gente? Tem que continuar nessa luta aí as mulheres e tem que realmente igualar ou passar, entendeu? Não pode ficar para baixo, não. Pra Tá? mim, Pode todo falar. mundo tem que lutar pelos seus direitos. Tem que lutar. independente. Tipo, se você apoia ou não apoia, todo mundo tem que lutar pelo direito. Claro. Uma parte mais delicada, né, sobre o aborto. Aí você não já, apoia, esse já é respeite. um assunto que a gente vai abordar num outro momento. Esse aí é um pouco mais difícil, né? Há quanto Bem tempo tá complicado. nessa luta aí sobre o aborto aí? E até hoje continua a mesma coisa. É muito difícil, cara. É um assunto complicado. polêmico demais pra gente falar em outro momento. Gente, ó, a gente tá chegando no nosso final, tá? Em primeiro momento, queria agradecer a escola Almerinda Rodrigues, a minha amiga Evelise, um forte beijo pra você, que proporcionou esse momento legal aqui com os seus alunos, tá? Ó, Davi, bate aqui. Jennifer, Mas, Dominique, ó, agora é o seguinte, vamos fazer as considerações finais aí. Eu queria saber de vocês aí, na verdade não, na verdade é o seguinte, quais as dicas que vocês dão pros jovens, pros adolescentes, amigos de vocês? Agora é o momento, ó, considerações finais. Fale o que vocês quiserem aí, pessoal, os parentes, família, dê os seus recadinhos aí. Vamos lá, Davi, começar com você agora. bom, quero deixar um recado pra minha família, minha mãe, Então manda minha irmã. bala. Manda bala, olha naquela E- câmera lá e arrebenta. E também quero deixar, tipo, pra ser mais extrovertido, não ter vergonha de fazer o que quer e seguir os seus sonhos. É isso. Uau, aí sim, hein? Vai lá, Jennifer, Eu você. diria para todos os jovens seguirem os seus sonhos e focarem muito nos estudos, porque muitos jovens deixam os estudos de lado para se preocuparem com outras coisas, mas eu diria que vocês devem estudar muito para conseguir uma faculdade boa e um trabalho bom e deixar para pensar nas outras coisas depois. E gostaria de agradecer muito por estar nesse programa. Eu diria pra cada um ser como realmente é e não fingir ser alguém em frente às câmeras, como a gente tá aqui, ou ser alguém pra impressionar outras pessoas. Concordo. Nunca tenta fingir ser alguém que você não é. É algo muito ruim e algo que você provavelmente vai se arrepender. E é algo que acontece muito no meio jovem. Pior. Muitas pessoas jovens, para se incluir em um grupinho, elas acabam deixando de ser quem elas realmente são e acabam esquecendo a sua essência. Na verdade tem que ser verdadeiros, né? Falar sempre a verdade. É isso aí. E nunca perder a sua essência, né? É isso aí, galera! Alunos do Almerinda Rodrigues, Escola de Mogi Guaçu. Esses foram os nossos alunos aqui. E foi mais um Papo de Adolescente, diretamente do estúdio MDTV 35.1. A sua TV do entretenimento. É isso aí, galera. Até uma próxima. Dá tchau pra galera aí. Até uma próxima aí, ó. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast Papo de Adolescente. Valeu!